Servidora Pública Federal entre os anos de 2004 e 2009. Aprovada em 2009 para o cargo de promotora de Justiça no Ministério Público do Estado do Paraná. Foi promotora substituta nas sessões judiciárias de Palmas, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco. E promotora de Justiça titular das comarcas de Mangueirinha e Chopinzinho. Atualmente, é promotora de Justiça da comarca de Francisco Beltrão, onde atua desde agosto de 2003. Convidamos também o geólogo Rogério da Silva Felipe, da Defesa Civil Estadual. O Rogério é formado na primeira turma da UFPR de Geologia de 1976. Exerce a função de geólogo na Mineropar desde 1977. Trabalhos de prospecção e pesquisa mineral até 1993. De 1983 a 2014, ele fez trabalho de mapeamento geológico e geotécnico para uso de ocupação do solo. Diretor técnico da Mineropar no período de 2003 a 2012. Atualmente, de 2015 até o presente, trabalhando como geólogo assessor na Coordenadoria de Defesa Civil Estadual. Convidamos, nesse momento, a professora Silvia Regina Pereira para coordenar a mesa. A professora Silvia é doutora, ela é graduada em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, Presidente Prudente, São Paulo. Fez mestrado também em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, Presidente Prudente. E doutorado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, Presidente Prudente. A professora é professora do curso de Geografia da UniOeste, Beltrão, e do mestrado em Geografia da UniOeste. Também é membro do Grupo de Estudos Territórios, GTER. Nesse momento, eu passo a palavra à professora Silvia para dar encaminhamento às atividades. Bom, boa tarde a todos. Daremos início às atividades dessa mesa. Quero agradecer à doutora Maria Fernanda por ter aceito o convite para participar dessa mesa e também ao geólogo Rogério Felipe, muito obrigada, juntamente com a comissão organizadora. Já agradecemos por estarem aqui, disponibilizando um pouquinho do tempo de vocês, para que possamos aí, conjuntamente, refletirmos sobre o tema dessa mesa. Então, a dinâmica será a seguinte: num primeiro momento, o geólogo Rogério Felipe fará a sua explanação. Num segundo momento, a promotora doutora Maria Fernanda. E, ao final, abriremos aí para o debate. E aí as perguntas podem ser feitas tanto por escrito ou via microfone. Então, passo agora a palavra para o geólogo Rogério Felipe. Primeiro, quero agradecer ao coordenador do evento, professor João Andrade, aos professores Elvio, Juliano e Silva pela organização dessa mesa redonda. E eu fiz uma palestra e me passaram que tinha 2 horas. Então eu vou ter que apresentar isso em 25 minutos. Então vocês, por favor, relevem, às vezes que eu vou ter que passar, é muito corrido, Nós apresentando slides do que explicando. E depois, dúvidas maiores poderá ser respondida depois no conjunto. Obrigado. Então, vou falar aqui sobre os movimentos gravitacionais de massa, ou seja, todo o movimento que corre em costa do solo, no sudoeste do Paraná. Vai dar uma explanação bem rápida. E depois quero entrar aqui exatamente em Francisco Beltrão. Essa seria então o nosso tópico. Desastres naturais, conceitos, suscetibilidade, vulnerabilidade, movimentos gravitacionais, os tipos dos movimentos
deslizamentos generalizados que ocorrem no estado do Paraná, cenário político frente às áreas de atenção de risco e o mapeamento dessas áreas de atenção de risco. Tudo isso serve para os planos diretores. Então, conceito básico, suscetibilidade, né? É de potencial de ocorrência de processos naturais, de interesse de uso do solo. Se não tiver esse interesse, não seria, mesmo que aconteça um evento, não seria considerado como uma suscetibilidade ou como uma área de risco. A vulnerabilidade, então, ela, uma vez que você traça essas áreas de risco, a vulnerabilidade vai ser ou a estrada ou a casa que está sujeito a ser impactada por esse processo. E o risco, então, é da própria residência ou de algumas residências dentro dessas áreas de risco ou de alguma parte de uma rodovia, ferrovia, oleoduto e etc. O conceito, então, é o mesmo que eu expliquei agora ali. Deixa passar o próximo, faz favor. Dos movimentos gravitacionais de massa. Aqui eu vou passar meio rápido porque ele é meio extenso. Então, o que é o movimento? Seria todo o movimento que o solo faz em encosta, onde o movimento gravitacional ele é maior do que o movimento ou do que vamos dizer, a resistência do solo. E para quebrar isso, normalmente, a gravidade ser maior do que o solo, do que a força do solo, ela é dada pela água. A água, então, é o principal fator que vai fazer com que haja essa movimentação desses solos ao longo da encosta. Então, cada movimento gravitacional possui forma, possui movimentos e velocidades característicos. E eles são classificados como rastejo, deslizamentos normais, planar, rotacional, cunho induzido, são nomes científicos, técnicos, quedas e tombamentos de bloco e rocha, e corridas de massa, ou seja, corrida de solo ao longo de drenagem. O rastejo, então, é movimento lento, normalmente ocupa uma encosta inteira e não tem superfície ruptura definida. Próximo. Então, esse é o rastejo, isso aqui é em Manfrinópolis, onde a gente vê essas linhazinhas assim, parece ser estrada de gado ou linha de gado. Na realidade, isso aí é o solo que está descendo o morro, então ele forma esses pequenos degraus. O próximo. Deslizamentos, então, esses aí já são movimentos rápidos, metros por segundo, metros por hora, e tem limites bem definidos. Esse, então, seriam os exemplos. Quando acontece rápido, não demora, enquanto o rastejo leva anos, trabalhando anos, e devagar, próximo. Esses aqui não, esses são rápidos mesmo. Quando acontece, é para... Aqui, por exemplo, no Paraná, nós temos no sudoeste aqui. Então, pode ver que tem um formato bem definido, e toda essa parte de cima, aquilo lá que, vamos dizer, que movimentou, trazendo toda essa cunha de solo aqui para baixo, tupiu até essa estrada aqui. Pode ver pela própria vegetação ali, que aquilo ali desceu tudo, né? Próximo. Deslizamento planar, também aqui lá em Itaiuã, mesma coisa, só que proporção bem maior aqui, né? Próximo.
escorregamento circular ou rotacional. Normalmente esse a gente chama porque ele forma essa forma, ele escorrega em círculo, né? E também ele é rápido. Próximo. Aqui foi ali 4 barras, onde a gente vê as árvores toda torta. Toda essa parte aqui avançou para cima aqui da Britanite, que é uma empresa de explosivo lá em 4 barras. Aqui em Washington, próximo. Aqui deslizamento em cunha, na maneira de forma em cunha, onde nós temos uma rocha às vezes fraturada, né, com fraturas perpendiculares, e daí entre elas há possibilidades de, então, do solo descer em forma de cunha. Próximo. 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 O induzido. Esse é um deslizamento que é o mais comum que a gente tem em regiões habitadas, né? Devido à ação antrópica, então às vezes locais muito íngremes se corta o terreno para a construção de casas, e essa casa às vezes fica parte do solo natural e parte em aterro, e aí, vamos dizer, o próprio corte do terreno às vezes encontra camadas de solos diferentes, com, vamos dizer, permeabilidade do solo, absorver água, a diferenciação. Tudo isso faz com que há possibilidade de deslizamento desse solo sobre alguma construção possível de ser encontrada, ser construída ali. Isso aqui é muito típico aqui, Francisco Beltrão, depois eu vou mostrar para vocês. Esse é o típico, né? Foi feito um corte, a casa humilde, quase arrastou a casa para frente. Próximo. A mesma coisa aqui, também corte, dessa terra para cima. Próximo. Aqui, ali era em terreno natural, aqui já é aterro, né? Corte de aterro, aqui feito em Itaperuçu, e a outra ali fazenda Rio Grande. Se constrói, se joga água aqui, tudo mais, e começa a deslizar. Tá? Aqui é Campina Grande do Sul, olha próximo, e quedas de bloco. Então, uma rocha toda quebrada, a possibilidade de uma hora temperatura alta, temperatura baixa, chuvas, fazendo com que ela dilate e ela possa cair blocos, ou sobre estrada, ou sobre casas, etc. Próximo. Esse aqui é um exemplo, é um filminho, onde toda essa nuvem que você vê aqui já é um deslizamento que houve. Você pode observar lá em cima, lá naquela parte em branco. Isso aqui os efeitos especiais aqui de Spielberg, né? Mas isso para mostrar que ocorre, isso não é esporádico, isso aí é quase permanente, sempre acontece essas coisas. Vamos encerrar já, próximo aí, ó. Tombamento de bloco, simplesmente o bloco tomba, em vez de cair, ele tomba. Próximo. E o escorregamento do bloco ao longo da vertente. Pode ir. Corrida de massa. Então, esses seriam típicos de regiões montanhosas, como Serra do Mar, como as escarpas aqui, talvez aqui no Terceiro Planalto, mas mais regiões de serra, em que há o deslizamento de costa, toda a rocha, todo o solo que desce em rocha, vai tapar, vai formar barreiras ao longo das linhas de drenagem, e toda a água que vem fica barrada,
chega a uma altura em que essa barragem não vai aguentar a pressão dessa terra, dessas águas, estourando essa barragem e faz descer em costa abaixo. O que ia acontecer, isso aí é fatal. Se houver alguma casa, houver alguma coisa, é fatal, arrebenta tudo, mata pessoas muito fácil, esse tipo dessa corrida de massa aí. Esse é o exemplo. Nós temos a parte preta, o deslizamento da terra, ela vai cair para dentro da drenagem que está em marrom, e toda essa parte, então, daí vai descer e vai, essa parte até onde fica mais grossa ali, ela vem como se diz, ela erode tanto a lateral como a parte do piso dessa drenagem, e vai aumentando então o fluxo, e até que ele vai chegar a uma altura que ela vai depositar tranquilamente, e aí também, se tiver casa, residências também ficam afetadas. Foi o que aconteceu na Serra do Mar, aí em Paranaguá, em 2011, onde a gente vê esses risquinhos e essas cobrinhas que tem ali, seriam as drenagens onde ocorreu todos os deslizamentos, onde a gente vê essas pintas em branco, vamos dizer, essas partes em branco que seria o solo, que desceu para dentro dessa drenagem, e isso tudo, esse rio, se concentrou lá em cima, lá é a BR-277. Chegou, sair daqui dessa região até lá, dá 7 quilômetros, sendo que 3 quilômetros descendo a serra e 4 quilômetros planar, chegando na 277, arrebentando, estragando a BR lá. Essa aqui, então, seria a Serra da Prata. Isso aqui eu coloquei em vermelho, seria a bacia lá, né, da serra. Isso aqui nós traçamos para poder pensar em alerta e alarme na região. Os deslizamentos aqui, então, todo é um conceito que a gente dá desses movimentos gravitacionais, e onde ocorrem esse tipo mais generalizado, não individualmente apenas, mas em grandes proporções. Nós temos, então, a Serra do Mar, e nós temos aqui o sudoeste do estado do Paraná. Aqui na Serra do Mar, né, nós primeiro temos alguns históricos compatíveis, desde 67, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, são os principais estados que mais sofrem, né, a respeito disso. Em novembro de 2008, então, em Santa Catarina. Em 2011, novamente no Rio de Janeiro, no início de janeiro. E nessa época que a Defesa Civil ficou em alerta, porque o Paraná provavelmente seria a bola da vez, e foi o que aconteceu. Né? Próximo. Então, após vários meses de pluviosidade, vamos dizer, em março de 2011, houve na Serra do Mar, acima da cota de 1.000 metros, né? Houve uma chuva aí em torno de 200 a 300 milímetros no dia, já estava úmido, 2, 3 meses atrás, com 500 milímetros, e houve esse deslizamento com mais de 30, foi contado, mais de 300 deslizamentos em torno dessa serra, mas só na parte ali da serra, uma parte da serra que se chama Serra da Prata. E foi concentrado aí no Rio Jacareí. Pode a próxima. É a mesma foto anterior que eu mostrei, pode tocar a próxima. Então, tudo que está em vermelho foi os deslizamentos de terra, e o que está em marrom seria onde correu todo esse material, esse solo, e foi depositar naquela parte em azul lá. Naquela parte em azul lá, aqueles pontinhos pretos, tudo eram casas. Eu digo, eram que sobraram muito poucos. Né? E ali a 277 novamente, e tem uma estrada que vem para essa direção para a praia,
e reto vai lá para Paranaguá. Próximo. Isso aqui que aconteceu lá, foi feita uma edição para arrecadar fundos, né? Era uma área, vamos dizer, muito de chácaras, né? O pessoal ia lá para lazer, final de semana. Para vocês terem uma noção da força que é esse evento. Isso tudo que está lá na planície, tá? Eles estão filmando também com uma, como se diz, com um celular, de uma casa em que ela servia, ela é um abrigo para deficientes e para, como se diz, usuário de drogas, né? Não tem som, né? Não tem som. Mas você vê a quantidade de água, né? Imagine 200, 300 milímetros em 24 horas, sendo que nesse horário aí devia estar o quê? Uns 100 e poucos milímetros a chuva. Você vê os troncos de árvores caindo, né? Rodando assim. Vai aparecer. Pena que perdeu o som, mas era mais para frente. Pode pensar, né? Essas são as freiras que cuidavam, né? Pode acelerar o processo, né? Isso. E aí o que aconteceu, o que ficou depois que passou tudo. Fortes chuvas, enchentes e deslizamentos, tendo que abandonar suas casas, plantações e animais. 5 pessoas morreram. A mídia divulgou no momento inicial, mas nós devemos continuar e dar a merecida atenção para tamanha calamidade, infelizmente, cada vez mais presente em nosso estado. Vou encerrar porque senão a gente não temos tempo, mas vai ficar gravado aqui. Quem quiser depois pode solicitar aqui os professores que eles vão liberar essas informações. Oi? Vamos abrir mão. Então, em função do que aconteceu, foi feito um mapeamento na região, mapeamento de risco, onde nós temos aqui, né, essa parte mais laranja, seria alto risco a escorregamentos de terra, vamos dizer, em cinza aqui, médio, e em branco, muito baixo deslizamento. Então, e nessas partes que vocês vê, tem a possibilidade, então, de deslizamento de terra e aqui escorregamentos de lama, né? E se houver esse deslizamento, então, e houver essa corrida de lama, a via 277, e essa parte onde intercepta a BR é a possibilidade, então, é o alto risco que ocorre. Então, ali, desde agora, haver necessidades de eles já pensar em fazer alguma obra para contenção desses sedimentos que vêm.
E outra é só ali em preto, ali, é a possibilidade apenas dos deslizamentos e cobrir a serra. Em parte de cima ali tem o oleoduto o oleoduto que vem de Paranaguá até Araucária. Também ali já houve problemas em 2002, 2003, já houve deslizamento com o rompimento desse oleoduto. Então, esse é um mapa, nós chamamos de mapa de risco, onde deve-se planejar todas as ações para evitar um novo desastre nessa região. Próximo aqui, sudoeste, que aconteceu agora recentemente. Não é que aconteceu agora, isso já vem acontecendo há muitos anos, porque a tendência de todas as serras, de toda a parte alta, é haver erosão e o planeta teria que ficar, vamos dizer, plano em tudo. Mas isso não acontece devido a forças, vamos dizer, geotécnicas, de placas tectônicas, então sempre elas estão sendo almejando, sempre ficando altas, né? E houve então muita erosão aqui na região sudoeste, como lá no litoral, e formando outros tipos de rochas e inclusive dando formato dos tipos de morros que nós encontramos aqui. Próximo. Então, em 2000, 2013 e 2014, isso sempre do mês de junho, um dia 26 e outro dia 8 de junho de 2013 e 8 de junho de 2014. Onde nós temos a parte de cima, seria imagem de radar, mostrando as frentes frias que estavam avançando, e essas partes em vermelho, essas bolinhas em vermelho, ou em preto lá no outro lugar, seriam todos os deslizamentos que houveram aqui nessa região. Ao mesmo tempo, aqui embaixo, são os pluviômetros, locais dos pluviômetros, então, onde em vermelho ocorre acima de 100 milímetros, é isso? 150 milímetros em 24 horas de chuva, o azul até 100 milímetros e o verde até 80 milímetros em 24 horas. Isso também, aí, com do radar misturando com as, como se diz aqui, com os pluviômetros, a gente conseguiu estabelecer, então, ver a quantidade de chuva que houve nessa região. Próximo. E essas chuvas é que fizeram com que houvesse esses deslizamentos aqui. Né? Aí os municípios que foram atingidos em 2013 e 2014, totalizando aqui 150 movimentos gravitacionais de massa, nesses 2 anos. Próximo. Aqui, como houve essa condensação desses movimentos nesses meses, a Defesa Civil solicitou, então, na época, a empresa Mineropar. Nós fizemos umas linhas de voo ao longo do oeste aí, onde tem os quadradinhos aqui, são todas as áreas que foram houve os deslizamentos. A gente conseguiu totalizar porque foi com voo. Então tem muitas áreas dessas em que não há habitação nem nada, mas houve um evento que a gente tinha que estudar para trazer esses estudos tudo para uma eventual cidade que nós vamos ver que dentro delas ocorrem os mesmos tipos de rocha e a mesma geomorfologia. Próximo. Em cima desses mapas, desses estudos que nós fizemos
Deslizamento, nós fizemos aqui, nós estamos fazendo, digo, a Mineropar, de todo o Sudoeste, mapas de suscetibilidades a esses movimentos. Aqui nós temos apenas a Eda e Queda do Iguaçu, né, onde as partes mais escuras é que tem a alta suscetibilidade e que cor é essa aí? A cor mais cinza, um cinza aí, média, e a branca é baixa declividade. Onde temos novamente aquelas bolinhas vermelhas onde houveram os deslizamentos. E em cima disso nós jogamos o mapa da Copel agora, saiu na escala 1 para 50 mil, onde temos todas as cidades, o perímetro urbano, e toda a parte interior, vamos dizer, pequenos povoados ou casas individuais, e vão dizer, então, se elas estão próximas ou não a essas áreas de risco. O próximo. Então, esses deslizamentos aqui vem ocorrendo nas escarpas derrame basáltico. Basalto é uma rocha vulcânica em que, tipo, vamos dizer, dá o arroto, né? Então forma uma camada de rocha, depois de um tempo novamente essa outra parte recobre aquela antiga, e com o tipo de erosão então vai formar platôs, ou como se diz, ou escarpas, né? E nelas é que acontecem então essas grandes deslizamentos. E aí nós fizemos, vamos dizer, como elas tem uma parte quase que vertical e uma outra parte suave. Então, há dois tipos, você vai ver bem diferenciado de um tipo e do outro, quando ocorre na maior declividade e na menor declividade. Próximo. O que nós vemos ali, então, é o típico de... Nós temos aquele primeiro morro lá, com alta declividade, e embaixo, novamente, o morro com alta declividade, mas entre os dois tem uma área plana, como na parte de cima, outra área plana. Então, naquela parte de cima é um derrame, e nessa outra parte de baixo é outro derrame de rochas basálticas. Então, nessas partes mais íngremes, vou tocar. Nessas partes mais íngremes, você não tem uma... Nós temos ali, então, nessa parte mais íngreme, ao deslizamento, vamos dizer, o material que sai dali escorre, como vocês veem aqui, normalmente ele tem muita rocha. Próximo. A mesma coisa, sempre nessas partes íngremes, né? Vamos lá. Aqui também dá de ver uma encostazinha pequena ao longo ali, então, os deslizamentos formam aí, mas isso é tudo, vamos dizer, na parte rural ainda, né? Próximo. E aí vai sucessivamente, pode tocar aqui, né? Olha o tamanho disso, né? Aqui já afetando algumas casas, aquilo ali é uma casa totalmente foi destruída. Próximo. E na parte mais suave, então, nós vamos ter o que? Os rastejos, onde parece caminho de gado, todos esses coisas de gado são movimentos do solo lento. Chega a uma altura que eles podem desenvolver uma cicatriz no solo. Essa cicatriz, vamos ver, com chuva, ela pode movimentar um pouco, até formar, próximo, escarpas, vamos dizer, formam cicatrizes com um degrau de abatimento, e isso aí desenvolve um deslizamento, como acontece nessas duas coisas aqui. A próxima. Então, isso aqui tudo também para mostrar o que houve, o que tem, os deslizamentos. E agora seria um cenário político, mostrar aqui da aplicabilidade disso tudo, né? Frente às erosões. Então, nessa identificação do cenário, nós temos aí a crise econômica, a política habitacional, a ineficácia do sistema de controle de uso e ocupação,
a inexistência de legislação adequadas para essas áreas, inexistência de apoio técnico às populações. Tudo isso vai acarretar o quê? Aumento do número de áreas de risco. Quando eu falo área de risco, é onde há possibilidade de, vamos dizer, então, deslizamentos, ou enchentes, ou inundações, e atingir, então, a parte antrópica. Senão, não é considerado área de risco. Próximo, por favor. Então, os grandes centros de São Paulo, normalmente nós temos uma estrutura toda, infraestrutura total, né? Tratamento de água, coleta de lixo, chorume de todas as espécies, vamos dizer. Há um ordenamento territorial nisso aí, né? E à medida que nós vamos se afastando desse centro, o negócio vai complicando, vai sendo mais adensado os negócios, vamos dizer, já as ruas já são mais estreitas, já há uma condensação muito maior de casas, né? A infraestrutura toda já começa a ficar deficiente. Próximo. Olha como isso acontece, né? Isso não encosta, até chegar, vamos dizer, bem à periferia. O que acontece na periferia? Então, nessa são as áreas invadidas. Então, aqui a invasão é muito grande, ocupando regiões que não deveriam ser ocupadas. E aí, lixo, corte, aterro, tudo isso fazendo com que, em uma chuva, alguma coisa, haja, vamos dizer, problemas sérios esses fenômenos aí de escorregamentos, de mortes e tudo mais. Próximo. Aqui é próximo de um rio também, se constrói à beira de um rio, quando isso cheia, então atinge as casas direto, além da poluição toda que vai afetar esse rio aí. Próximo. Esse é o exemplo de uma encosta, né? Em que encosta nem carro não chega, andando a pé. Uma forte chuva, o que vai acontecer é isso. Então, a parte de cima é o tombamento, que pode atingir outra casa de baixo, que pode atingir a próxima, até no pé do morro. Próximo. Aqui, idem. Né? Idem. Soluções. Bem rápido aqui que vai interessando. Então, para reduzir, nós temos que pensar em reduzir, minimizar problemas, evitar formações de área de risco, para ir conviver com o problema. Entendeu? Olha, essa aqui, volta, faz favor. É a Lei Federal 12.608, né, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, onde tem responsabilidades dos diversos poderes, desde o federal, estadual e municipal. Próximo, então, o que se deve fazer para reduzir o problema? Não vou ficar próximo. Como evitar a formação de novos riscos? Aqui eu vou falar um pouquinho. Existem áreas, vamos dizer, no perímetro urbano, existem áreas vazias e existe a pressão para a ocupação de áreas, às vezes, indevidas. Infelizmente, isso existe muito. Soluções, então, é planejamento urbano, cartas geotécnicas de risco, planos diretores, legislação, código de obras e uma fiscalização. E tudo o requisito é o quê? Um mapeamento de todas essas áreas. Aqui, quando você não consegue tirar o pessoal, vamos dizer, conviver com o risco, então o que se deve fazer as soluções e o requisito sempre é o mapeamento das áreas. Próximo. Então, houve uma empresa que nossa, a CPRM, que veio, instalou, como se diz, delimitou algumas áreas de risco, mas essas áreas de risco devem ser mapeadas pelo município. Certo?
Então, essas são as condições em que tem que a pessoa vai ter que ver, vai ter que ser preparada para fazer essa pré-setorização. Então, você vai limitar uma área grande, possível de escorregamentos, deslizamentos, inundações, e aí você vai ver quantas casas existem dentro. Tá? E depois dessas casas, então, existe a setorização em que você vai conferir casa por casa para ver se as condições delas, qual é a mais frágil e a menos frágil desse total. Então aqui nós temos um perímetro urbano aqui de Francisco Beltrão, em que nós podemos ver a flecha ali, e toda em volta aqui, ó. Se vocês observarem, o que nós vamos ver aqui são aqueles patamares que eu mostrei para vocês no início lá, ou seja, em que tem as escarpas, né? Então, nessas escarpas aí, a gente já dá de ver várias casas em volta delas aí que você teria que delimitar como área possível de atenção, porque pode haver deslizamentos em cima. Não necessariamente na encosta, mas receber todo o material que provém lá de cima da encosta. Além de tudo, aonde tem essa flechinha, vocês podem ver que estão fazendo aqui são vários, um só loteamento aqui nessa região, que é um morro grande, vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Próximo. Aquela da flechinha, então, é essa aí. Você vê todos esses quadradinhos que tem aí, é corte e aterro. Aqui, ali tem um muro, ali, ó. Tá? O muro, você pode ver que o muro não é reto, ele forma uma coisa, porque o solo todo está empurrando esse. Quer dizer que está havendo movimentação de massa nessa região aí. Por enquanto ela está, vamos dizer, que está controlada, mas pode haver uma coisa direta, né? Esse é o muro, então, pode ver que ele está embarrigado e chegou a quebrar. A próxima, por favor. Essa aqui é a região na rua Tabajara. Hoje aí existe um loteamento. Na época não tinha um loteamento. Pode passar para o próximo. Onde nós podemos ver aqui, houve um corte grande e toda a terra que teve lá, ele jogou o morro para cá. Mas sem haver uma parte técnica, esse aterro não foi feito dentro dos padrões técnicos. Né? Onde nós temos aqui, do corte até as casas aqui, a largura aqui, vamos dizer, o comprimento aqui, dentro dos padrões, né? Se houver um deslizamento, não vai atingir as casas, mas em compensação, no aterro, vocês vão ver que já tem trinca possível de deslizamento. E aqui, se não me engano, eles estavam querendo também construir casa. Próximo, por favor. Aqui é no bairro Marrecas, em que também houve um corte muito grande. Eles queriam fazer aí também um loteamento, mas parece que o IAP impediu. Mas aí eu delimitei em vermelho o que seria a área de risco e as casas que possivelmente fossem atingidas lá. Isso tudo eu limitei. A próxima. E primeiro, em função, você vê que formou em cima lá, à frente das casas, uma ruptura grande do solo. Fizeram um muro aí, você vê que o muro todo está espaçado, as rochas, indicando um movimento grande, rachadura até na varanda da casa. E, por incrível que pareça, agora, esse ano aí, nós fomos lá, estavam cortando o terreno de novo para botar uma casa em cima. Próxima, por favor. Aqui também, vindo aqui para a Universidade Tecnológica do Paraná, Estrada Santa Bárbara. Também essa região aí. Também é uma declividade grande aqui. Houve o corte para a estrada. Próximo.
onde a lona foi esticada a lona, isso, em função da chuva que houve, solo impermeabilizado, ela tudo correu e foi tudo para essa parte aqui, onde houve o deslizamento. Então, isso também é outra coisa que tem que se planejar numa cidade, seria a captação dessa água de chuva para não deixar acontecer o que tem aí. Por incrível que pareça, nós passamos rápidos ali e vimos essa casa rachar. E, opa, vamos dar uma olhada lá. Até fomos com o killer ali, porque nós vimos um absurdo. Né? Além de ser uma área imprópria para construção, toda a fundação dela não é apropriada. Você vê ali como ela não penetra no solo, ela está em cima do solo, essa coluna. E essa mesma coluna segurando uma parte como se diz, uma parte da casa ali. Então, rachou toda a casa. Essa casa aí teria que ser sinceramente condenada. Além de pneus, colocam pneus também e constroem em cima. Então, casa de 2 andares, você imagina, isso aí com os tempos vai romper tudo. Né? Na próxima, aqui também, aí na rua Palmas, com a rua Antônio Carneiro de Neto, houve um deslizamento numa casa, que também essa casa deve ser condenada. Também andando um pouco mais, descendo a rua ali, nós vimos esse muro aqui. Né? Também pode ver que as pedras todas estão vamos dizer, separadas, tudo está tudo bem junto, indicando que é um movimento forte pressionando esse muro aqui. Se isso aí cair, a casa também em cima vai ficar condenada. Tem mais alguma? A mesma coisa de Saudades do Iguaçu, bem rapidinho, falta só um pouquinho. Onde eu delimitei essa parte mais em vermelho ali, a quantidade de casa que tem e amarelo ali são as características do solo que nós vimos em movimentação, bem rápido. Então nós vimos muro barrigado, a parte da casa ali também tudo torta, deslizamento aqui nessa terra, deslizamento cobrindo a casa. Tudo isso aí vai fazer com que a gente pegue toda a encosta e separe ela. Certo? E eu infelizmente não vou poder mostrar aqui para vocês, mas essa setorização quer dizer o quê? Nessas áreas que se delimitam, você vai ver casa por casa, você vai fazer um levantamento delas e vai dizer qual, nem todas as casas, vamos dizer, estão sujeitas a deslizamento dentro desse perímetro. Mas você vai ver as casas que estão mais perigosas que as outras. Né? Tem mais suscetibilidade a deslizamento que as outras. E aí tem todo um processo que você vai ter que ir vendo de casa para casa, rachaduras e tudo. Então, era essa que eu queria mostrar para vocês. Desculpa, eu tive que correr, mas pode ser que uma próxima aí a gente possa conversar mais. Né? Obrigado.